Eu sou um desatador de propósitos. É o que Deus falou ao meu coração. Eu sou um desatador de propósitos. Amém, irmãos, por isso? Você crê que você é alguém que Deus chamou para ser um desatador de propósitos? Amém? O versículo 43 diz: e tendo dito isso, clamou com grande voz. Só 2 vezes na Bíblia Jesus clamou com grande voz. Uma foi na cruz e outra foi aqui. Na cruz diz a Bíblia que ele clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E agora de novo, ele clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o versículo 44 diz: o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Algumas traduções: desligai-o, desatai-o e deixai-o ir. Eu sou um desatador de propósitos. Essa família que morava em Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, era uma família muito querida por Jesus: Lázaro, Marta e Maria. O capítulo 11, versículo 1 diz que ele ficou enfermo. Tudo indica que no mesmo dia da notícia que chegou a Jesus, que ele estava enfermo, ele também veio a óbito, ele faleceu. E Jesus, mesmo que soube dessa notícia, ele ficou 4 dias, ele levou 4 dias para chegar. Um dia, que foi o dia da notícia, mais 2 que ele ficou naquela cidade onde ele estava, e mais um dia para chegar em Betânia, o que compreende esses 4 dias. A Bíblia vai dizer que quando Jesus escuta essa notícia, ele diz assim: essa enfermidade é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, diz o capítulo 11, versículo 5. E agora Jesus está indo em direção a Betânia. Como Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém, muitos judeus já estavam ali, muitos que moravam em Jerusalém já estavam ali, tinham abarrotado a casa de Lázaro, Marta e Maria com aquela situação. E quando Jesus chega, a Marta é a primeira, no capítulo de número 11, versículo 20, a Marta é a primeira que sai ao encontro de Jesus. É aquela mesma Marta que lá no capítulo 10 de Lucas está afadigada com muita coisa, ela está ansiosa, ela está distraída, mas ela é elétrica, ela não para. Ela é repreendida por Jesus, inclusive lá em Lucas, mas aqui de novo ela sai, olha para Jesus e diz: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela leva a situação para o passado. Se o Senhor estivesse, mas como o Senhor não estava, ele morreu. Se o Senhor estivesse, ele não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: o teu irmão vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. E daí ela diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Primeiro ela joga a situação para o passado: se o Senhor estivesse no passado, ele não teria morrido. Depois ela joga a situação para o futuro: ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus tira ela do passado e do futuro e traz ela para o presente, em João 11, 25, e diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus então chega ali, Maria também vai até o encontro dele, diz as mesmas palavras, e Jesus, movido de íntima compaixão, pergunta: onde é que vocês o colocaram? E eles o levam ao local onde ele estava sepultado. Jesus chora, é um choro silencioso, ele está balbuciando palavras, mas internamente, e o seu rosto está banhado de lágrimas. E quando ele chega ali, ele diz para aquele povo: tirem a pedra. E quando ele diz tirem a pedra, porque não era um sepulcro como a gente vê nos cemitérios aqui no Brasil e em outros países, era como se fosse uma cratera, um buraco numa rocha. Então punha-se a pedra, e era um insulto tirar a pedra de um túmulo, porque era um desrespeito, mas quem estava falando era o autor da vida: tirem a pedra. E quando eles tiram a pedra, o texto diz que Marta de novo chega para ele e diz: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias que o meu irmão está aí sepultado. E ele olha para ela no versículo 40 e diz: eu não falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Eu não falei? E então eles tiram a pedra, e Jesus vai orar e dizer: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouviu. Eu sei que sempre o Senhor me ouve,
mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, essa oração, já a pedra removida, ele então grita, e a gente chega no texto que eu li: Lázaro, vem para fora. E diz a Bíblia que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto no lenço. Jesus vai ressuscitar dentro de uma casa a filha de Jairo. Ela está dentro de casa. E, obrigado, querido. Ele chega dentro da casa dele e ressuscita aquela menina. E talvez alguns críticos pudessem dizer: mas ressuscitar uma menina dentro do quarto é fácil. Eu quero ver ressuscitar um defunto que está indo para o cemitério. E então Jesus vai para a cidade de Naim. Quando ele está entrando em Naim, uma viúva está trazendo o seu filho morto para ser sepultado. Jesus para aquele funeral e ordena que o rapaz levante daquele caixão, e imediatamente ele se levanta. Então, se alguém critica Jesus porque supostamente dentro de um quarto ele ressuscita, eu quero ver ressuscitar alguém que está indo ser sepultado. Mas mesmo assim, se a crítica continua, ressuscitar uma menina que acabou de morrer no quarto, tudo bem. Ressuscitar um menino que está indo para o sepulcro é uma coisa. Eu quero ver ressuscitar quem já morreu. Daí ele vai para Betânia. Meu irmão, não existe nada que o teu Deus não possa fazer. Nada. Tudo o que você precisa, Deus pode realizar na sua vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o detalhe que o Espírito Santo me leva é exatamente esse texto, quando Jesus diz: desatai-o, desatai-o. Ele estava todo enfaixado quando foi sepultado, e agora ele ressuscitou, mas ele está cheio de faixas no corpo. E Jesus diz: desatai-o. E eu aprendo algumas lições. Eu quero trazer essas lições práticas para nós nessa noite maravilhosa, nesse culto de adoração a Deus. A primeira observação que eu faço é aprender a parte de Deus e aprender o que é a minha parte. Aprender a parte que é de Deus e aprender o que é a minha parte. Ressuscitar é Jesus que ressuscita, mas sou eu que tiro a pedra. Ressuscitar é só Jesus que pode, mas sou eu que preciso desatar o ex-defunto. Jesus abre a porta da prisão para Pedro, mas sou eu que abro a porta da casa de Maria quando Pedro chega lá. Você se lembra de que quando Pedro estava dormindo tranquilo, no meio de uma turbulência, ele pegou no sono que o anjo teve que acordá-lo? E o anjo diz: vamos embora. Quando abre a primeira porta, parece que ele está sonhando. Quando abre o segundo portão, ele ainda acha que está tendo um sonho. Quando a porta de ferro que dá para a rua se abre, ele então diz: agora eu sei que Deus enviou o seu anjo e abriu a porta da prisão. E daí ele vai na casa da irmã Maria. E quando ele chega lá, se fossem alguns crentes mais folgados, dizia: ô anjo, por gentileza, o senhor já abriu 3 portas lá, se o senhor puder abrir a porta da casa da Maria? Não, meu irmão, eu abri a porta lá porque o que eu posso fazer, você não pode, eu faço. Mas o que você pode fazer, eu não vou fazer, porque você pode fazer. Então, ele bate na porta, a Rôdia está tão emocionada que não abre a porta. E vai contar para o pessoal que está orando: o Pedro está aí fora, o Pedro está aí fora. O pessoal não acredita, e o Pedro batendo na porta. Mas o anjo que abriu a porta da prisão não podia. Esse mesmo anjo abrir a porta da casa de Maria? É claro que podia. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Então, Jesus vai ressuscitar a Lázaro. Mas antes ele diz: tire a pedra. Por quê? Porque tirar a pedra você pode. O que você não pode é ressuscitar. Então o que você pode fazer, ele não vai fazer. Mas o que você não pode fazer, ele vai fazer por você. Quando tira uma pedra, ele declara vida para quem está morto e diz: vem para fora. E Lázaro ressuscita. Agora é hora de desenfaixar. Ele podia olhar: por Jesus, o senhor não podia fazer assim com o dedo, não? Ó. Só se eu fazer assim com o dedo, já as faixas vai sair no automático. Não, senhor, o que eu fiz foi ressuscitar. Porque o que eu posso fazer e você não pode fazer, eu faço. Mas aquilo que você pode fazer, eu não vou fazer. Tirar a pedra é com você, desenfaixar é com você, o milagre da ressurreição é comigo. Essa lição é tão maravilhosa que nós precisamos aprender. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que eu não posso fazer.
Tem muita gente pedindo para Deus: meu Deus, me dá uma inteligência para fazer um banco de madeira desse bonito aqui, me dá inteligência para fazer um púlpito desse. Deus diz: já te dei a árvore, agora você que tem que usar a tua inteligência para pensar o que fazer com a madeira. Meu irmão, Deus já te deu a árvore, Deus já te deu ferramentas, agora você precisa pedir a graça de Deus para entender aquilo que você pode fazer, porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer, mas aquilo que você não pode fazer, se prepare, porque Deus está realizando obras grandes na sua vida, e Deus está nos chamando essa noite para sermos desatadores de propósito. Quem entende isso, diga amém. Segunda lição que eu aprendo é: nascidos de novo, mas improdutivos. Veja, o que o texto está dizendo? João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Aí Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Bem, Jesus disse que é ressurreição, Paulo disse que a gente já ressuscitou com Cristo. Em outras palavras, quando eu fui batizado nas águas, amanhã cedo tem batismo aqui na igreja, o batismo é um símbolo de ressurreição. Quando o candidato entra na água, é como se ele estivesse vivo para o mundo e morto para Deus. Quando o pastor pergunta para ele as perguntas e ele responde sim, que ele promete ser fiel, e o pastor o mergulha, é como se ele estivesse sendo sepultado. Há um culto fúnebre dentro da água, simbolicamente ele está sendo sepultado, ele está morrendo para o seu passado, ele está sendo sepultado para a sua vida pregressa. Mas quando o pastor volta, ele agora molhado, depois que foi mergulhado, ele é uma nova criatura em Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou vivendo em novidade de vida. Eu sou um crente ressuscitado. Eu ressuscitei com Jesus. Quando Jesus morreu, eu morri com ele. Mas quando Jesus levantou-se do sepulcro, eu ressuscitei com ele. Eu sou um crente ressuscitado. Amém, irmãos? Nesse sentido, eu sou um Lázaro, e você também, porque Lázaro ressuscitou, sim ou não? Lázaro ressuscitou, e você também. O Lázaro que ressuscitou, ele ressuscitou todo enfaixado. E o que está acontecendo? Isso acontece, como diz o pastor Samuel, quando a gente vai falar com o pastor Samuel de algum desafio, ele fala: meu irmão, desde o Éden esses problemas existem. Você vai falar um problema para ele, como se o pastor fosse assim, te dar uma explicação atual, ele leva você para o Caim e Abel, ele desconcerta tudo, porque realmente é isso. Você tem problema, ciúme e inveja, Caim e Abel, desde o Éden. Agora, olhando para Lázaro, ele ressuscitou, o texto diz, mas ele ressuscitou todo enfaixado. Tem muito crente que já ressuscitou com Cristo, já foi lavado pelo sangue de Jesus, mas está todo enfaixado ainda. Ele é crente, mas está travado. Ele toma ceia, mas está enfaixado. Ele vem para o culto, mas ele está improdutivo. Ele serve a Deus, mas ele está com amarras na sua vida espiritual. Deus está te convidando essa noite: desate-se dessas amarras espirituais. Desate-se dessa vida improdutiva, parada, fria, superficial, essa vida vazia. Deus está dizendo: você ressuscitou comigo, agora desenfaixe, desate, pare de viver essa vida tão parada, tão fria, improdutiva, e comece a produzir frutos para Deus. Quais são as marcas de um crente ressuscitado, de um jovem ressuscitado? Primeiro, humildade. Todo ressuscitado tem marcas de morte, todo ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, as marcas continuaram em suas mãos. Ele disse para os discípulos: vejam, sou eu mesmo. Vejam o meu lado, foi cortado, sou eu. Por que, pastor, que Jesus ressuscitou e continuou com as marcas? Porque todo ressuscitado tem marcas de morte. Quem ressuscitou é porque passou pela morte. Ele morreu para o orgulho, ele morreu para a soberba, ele morreu para a vaidade, ele morreu para roubar a glória que pertence a Deus. Ele sabe que não é ele, mas é Deus. Ele sabe que não é ele, mas é o Espírito Santo. Ele sabe que se ele canta e a igreja recebe, é para a glória de Deus e não para a glória dele. Ele sabe que quando ele prega e Deus o usa, não é porque ele é bom, mas é porque o Espírito Santo está com ele. Quem ressuscitou tem marca de morte.
Quando você ouve alguém que prega, que canta, que dirige, mas não tem marca de morte, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele acha que é a última bolacha do pacote, ele acha que é a última Coca-Cola do deserto, porque não passou pela morte, não passou pelas marcas, não foi golpeado como Jacó, não enfrentou as agruras da vida, não enfrentou a cruz de Cristo. Mas quem passou pela morte e enfrentou as dificuldades e saiu do outro lado ressuscitado, ainda tem as marcas da morte no seu corpo. Paulo disse: ninguém me inquiete, ninguém me deixe ficar quieto, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Segundo, o ressuscitado, ele vive em santidade. A Bíblia diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensa nas coisas que são de cima. Não tem como alguém dizer que é de Jesus e aqui ele dá glória a Deus, e na casa dele ele fala palavrão como fala água, café com leite. Não existe isso. Não tem como alguém dizer que serve a Jesus e grita com a mãe, grita com o pai, grita com a esposa, grita com o marido, desrespeita a autoridade. Não combina. Ressuscitado vive em humildade, vive em santidade. Terceiro, fidelidade. O ressuscitado que serve a Jesus, veja, como a família de Lázaro, é alguém em quem entende que ele é fiel ao Senhor. Jovem, em nome de Jesus, você não é membro de banco. Membro de banco é prego, é cola, é madeira, é espuma, é qualquer outra coisa. Você faz parte do reino de Deus. Pare de esperar outros, comece você a fazer. Comece você a orar, comece você a buscar a Deus. Os grandes avivamentos da história começaram com um jovem. Evan Roberts tinha 13 anos quando começou a orar por um avivamento no país de Gales, e orou até os 26 anos, pedindo: aviva o meu país, aviva o meu país, aviva o meu país. Com 26 anos Deus ouviu a oração daquele jovem. Em 3 meses, 100.000 pessoas se converteram a Jesus. Os bares se fecharam, os prostíbulos fecharam, as bebidas alcoólicas pararam de ser vendidas. Quem trabalhava nas minas de carvão e chegava às 7 da manhã, começou a chegar às 6 da manhã para orar das 6 às 7. Um grande avivamento varreu aquela nação. Por quê? Porque um adolescente resolveu orar e dizer: aviva o meu país, aviva o meu país, aviva o meu país. Irmãos, o Senhor está aqui essa noite para dizer para nós: você já ressuscitou com Jesus. Você não pode ficar amarrado, melindroso, problemático. Não, desate o nó da sua vida e comece a produzir frutos para Deus. Todos são membros de uma igreja? Todos são membros de uma igreja, amém? Se você fosse pastor, você gostaria de ter você mesmo como membro? Para pensar a qualidade de membro que você é. Ô pastor, agora o senhor pegou pesado. Não, meu irmão, segura que é palavra de Deus. Será que se você fosse o seu pastor, seria agradável ter você como membro da igreja lá? Porque tem jovem, tem líder de jovem, tem moço, tem rapaz, tem homem também de idade. Meu irmão, ele complica. O lema nosso é o seguinte: por que complicar se dá para simplificar? Mas eles são ao contrário. Por que simplificar se dá para complicar? Complicado, pessoas complicadas, enfaixadas. Terceira observação que eu faço: nós fomos chamados para desatar aqueles que Jesus ressuscitou. Diga comigo: eu fui chamado. Diga mais alto: eu fui chamado para desatar aqueles que Jesus ressuscitou. Está no versículo 44. E disse Jesus: desatem. Eu não vou desatar não, eu já ressuscitei. Você desata. Vocês que estão aqui, que tiraram a pedra, desatem. Está aqui no texto. Lázaro talvez poderia ter pensado: eu estou atado, eu estou enfaixado, mas eu me recuso a permanecer no lugar de morte, porque eu estou ouvindo o autor da vida me chamar. Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. E quando ele sai daquele túmulo, Jesus diz: desatai-o, desatai-o. Deus nos chamou para simplificar a vida das pessoas. Meu irmão, coisa triste é crente chato. Ele é o pior vizinho da rua, ninguém suporta ele. Ninguém suporta. Ele é o vizinho mais chato da rua. Ele é o aluno mais chato da sala.
Nem a turma da escola, nem os professores suportam. E ele diz assim: é porque eu sou crente, eu estou aqui para expulsar o pecado. Meu irmão, você misturou as coisas. O obreiro chegou para o pastor José Wellington e disse: pastor, eu estou falando de pecado lá na igreja. Olha, pastor, não está sobrando ninguém, mas olha, está ficando só os santos. Aí o pastor falou para ele: meu filho, quem que está lá na igreja? Ele falou: eu e minha mulher. Ele falou: entrega logo antes que tua mulher também já caia fora. Entrega logo. Não, meu irmão, facilita a vida das pessoas. Facilite. Seja um facilitador. A pessoa faz tempestade, irmão, num copo d'água. Uma tempestade. O mundo vai acabar. Pegaram o meu desodorante que fica aqui. Ah, pelo amor de Deus. Aí briga na casa, briga com todo mundo. Meu irmão, para de ser chato. Seja uma pessoa agradável com a sua família, com as pessoas que você trabalha. Líder de jovens, agradável. Eu me lembro, minha mãe está aqui, e quando eu comecei a liderar jovens, os pastores eram muito fechados assim. O pastor Samuel nos dá uma liberdade enorme para trabalhar, e eles eram fechados e também assim, eles ensinaram algumas coisas para nós. Então nós fomos num evento, terminou o evento na rua, e os jovens desapareceram. Eles tinham ido para uma sorveteria, eu era o líder. Aí eu falei: cadê os jovens? Daí o irmão falou: eles foram passear. Eu falei: quem passeia é Satanás, cadê os jovens? Porque na minha cabeça me ensinaram o Jó, não tem lá o texto de Jó? Da onde tu vem, Jó? De passear na terra. Então para mim quem passeia é o capeta, crente não passeia não. Eu tinha 17 anos, irmãos. Depois que eu descobri que Jesus passeia mais do que ele na Bíblia, até nisso ele perde para Jesus. Porque lá em Gênesis 2 diz a Bíblia que pela viração do dia, Deus passeava no jardim, um a um. Depois você vai para Daniel, o Nabucodonosor diz: eu vejo 4 da fornalha de fogo passeando, 2 a 1. Aí eu falei: pode passear à vontade, vai tomar sorvete, vai, só não pode faltar nos cultos. Então a mente vai se abrindo, você vai tirando algumas amarras desnecessárias. Você vai entendendo que o seu papel é desatar propósitos na vida do povo. O povo de Israel enfaixado diante do mar, amarrado. Não dá para ir para cá, não dá para ir para cá, não dá para voltar, não dá para ir para frente. Deus olhou para Moisés e falou: rapaz, desata essa situação. O que você tem na mão? Tem uma vara, toca nas águas, o mar vai se abrir, o povo vai passar a pé enxuto e vai sair do outro lado. Saul e os soldados estão enfaixados diante de Golias. 40 dias Golias descia. Onde é que tem um homem para me enfrentar? Ninguém, voltava. Imagina isso, irmão, 40 dias. Depois de 40 dias, Davi chegou para desatar aquele nó e dizer: ele vem contra nós com lança, com espada, com escudo. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Ele está mexendo com gente errada. Do Senhor é a guerra e nós vamos vencer essa guerra. Quarta observação, já chegando para o final: desatados do pecado para servir a Deus. Esse é o quarto ponto. O pecado nos amarra-nos como um mosquito que tenta sair da teia da aranha. Parece que a aranha fica só agradecendo o almoço, porque quanto mais ele bate as asas, mais as teias o enrolam. Assim é o pecado. O pecado te leva mais longe, o pecado te segura mais tempo, o pecado te cobra mais caro. Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Lázaro estava cheio de embaraço, de faixas, mas Jesus diz: desatai-o. A Bíblia diz que Acã era alguém que estava amarrando a vitória do povo de Israel. Amarrando, irmão. A cidade de Ai era pequena, já começar pelo nome, é o nome, Ai. Mas eles perderam a batalha e Josué foi orar: Senhor, vencemos Jericó e agora perdemos para Ai. Deus falou: porque tem pecado no meio do povo. E quando foram descobrir, Acã tinha roubado uma capa babilônica, tinha roubado um pedaço de prata e de ouro e tinha escondido na casa dele. Somente com a oração de Josué é que desatou aquela situação e o povo venceu a cidade de Ai. Às vezes na sua igreja precisa de um avivamento, você fica esperando o seu pastor. Precisa de um despertamento, você fica esperando o líder de jovens. Precisa de uma unção do céu, você fica esperando as irmãs do ciclo de oração.
Você foi chamado para desatar. Acorda de madrugada, clama ao Senhor e diz: sopra o teu vento sobre a nossa igreja, sopra o teu vento sobre a igreja que eu congrego. Deus vai ouvir a tua oração, o avivamento vai chegar e a glória de Deus será derramada. Quantos podem receber essa palavra? Ófine e Finéias, atando os planos de Deus, amarrando o desenvolvimento da obra, Eli, Ófine e Finéias, até que Deus levanta um desatador chamado Samuel, para um novo tempo daquele povo. Livre-se do vício da pornografia, livre-se do vício dos jogos de azar. Pastor, mas tem crente fazendo uma fezinha? Rapaz, e tem, e no futebol também tem bastante, né? Bastante, colocando o salário dele. Oferta não dá, porque tem crente que é assim, irmão, ele está enfaixado o bolso dele. Aí tem crente que o olho está enfaixado, não tem visão espiritual. O ouvido está enfaixado, não ouve a voz de Deus. O pé está enfaixado, não consegue evangelizar. A mão está enfaixada, não consegue abençoar. E o bolso está enfaixado, não consegue contribuir. Jesus diz: desatai-o, desatai-o. Essa ordem não saiu da boca do pastor da igreja, nem do pregador, nem da banda Gedor. Essa ordem saiu dos lábios do Senhor Jesus Cristo essa noite. Desate-se do pecado para servir a Deus. Somos chamados, finalmente, eu termino agora no 5 pontos, o 5º ponto, chamados para desatar os projetos das pessoas ao redor. Você é um facilitador de sonhos. Deus te chamou para desatar. Facilite alguém a crescer, facilite o desenvolvimento espiritual de alguém, facilite. Não custa nada você atender as pessoas iguais, tratar todo mundo bem. Não custa nada você responder uma ligação, não custa nada você ajudar quem precisa, não custa nada você facilitar a vida das pessoas, a vida espiritual das pessoas. Quantas esposas, irmãos, que são uma verdadeira bênção na vida dos seus maridos, mas quantas outras que são uma verdadeira tribulação. Elas criam uma confusão, elas amarram o ministério do esposo, elas seguram os pés do seu esposo de crescer. Quantos maridos que seguram o desenvolvimento da esposa. A gente é pastor de igreja, irmão. Um dos irmãos que fazia musculação, fazia jiu-jitsu, fazia academia, todo bombadinho. Eu falei: e a sua esposa? Ah, ela não, pastor, eu tenho ciúme, né? Vai que ela vai lá. Rapaz, mas tu é um folgado, meu irmão. Você vai, você faz jiu-jitsu, você faz tudo, e a sua mulher não pode fazer nada. Quer dizer que você pode, ela não. Eu falei isso porque eu era o pastor dele, então eu podia falar. Entende? Desatar, facilitar, não amarrar, não travar o desenvolvimento das pessoas. É isso que Deus te chamou. Esse é o cardápio do Espírito Santo para nós esse sábado. Esse é o cardápio de Deus. Lembra de Salomão? Chegou as 2 mães lá, que uma falou que o filho tinha morrido, que morreu era da outra, então só sobrou esse. Você está falando que você é a mãe, e a senhora também está dizendo que você é a mãe. Não tem problema, eu resolvo já, me dá aqui, me dá uma espada aqui. O que você vai fazer? Vou cortar o menino no meio, fica metade para a senhora, metade para a senhora. A mãe falsa falou: corta mesmo. A mãe verdadeira falou: entrega para ela, mas não faça isso. Então a senhora é a mãe verdadeira. Deus te chamou para facilitar a vida das pessoas. Deus te chamou para ser uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Eu tinha outros exemplos de Elias, que desatou a vida da viúva de Sarepta, Eliseu, Naamã, que se não fosse aquela menina na casa dele, uma desatadora de propósito, que disse para a mulher dele: se ele conhecesse o profeta em Samaria, estaria curado da lepra. Gente que facilita, gente que não complica, gente que sabe das coisas. Ah, mas esse conhecimento que eu tenho, eu não vou contar para ninguém não, vai que me copiam. Pare com isso, meu irmão, pare. Não, pastor, eu faço uma coxinha de frango lá que eu vendo, e eu não conto para ninguém, isso é segredo, isso é igual a Coca-Cola. Para, meu irmão. Se Deus estiver contigo, tu vai vender essa coxinha de frango aí, que você vai vender muitas o mês inteiro. E se o outro quiser te copiar por ciúme, ele vai comer essa coxinha de frango tudo sozinho, ou ele vai jogar fora, porque não vai vender nada. O negócio não é o sabor do ingrediente, é a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem inveja de ninguém não fique preocupado. Imagine se ele chega no meu nível. Para com isso, meu irmão.
Nós somos servos inúteis. Deixa que o Senhor seja glorificado na sua vida, deixa que o Senhor seja exaltado na sua vida, e assim como Jesus disse para Lázaro, o Espírito Santo diz para nós essa noite: facilite a vida das pessoas. Então diga para alguém que está do seu lado: eu quero ser uma bênção para a sua vida. Diga aí, pode dizer para quem está do seu lado: eu quero ser uma bênção para a sua vida. Se ele pedir dinheiro para você, você fala: meu irmão, vai com calma, também não é para tanto, mas eu quero ser uma bênção. Uma bênção! Se ele vier com o negócio de me empresta dinheiro, você cai fora. Você fala: meu irmão, o pastor não está falando sobre isso. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Quem quer ser uma bênção na vida de alguém? Fica de pé, por favor.